Godzilla King of the Monsters ou Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Um dos filmes que eu mais aguardei a vida toda pra assistir. Tá, tudo bem que podiam ter escolhido um título mais criativo, até porque esse título já foi usado centenas de vezes, mas que se dane porque o filme não tem esse nome à toa. Depois do pós-crédito de Kong, Ilha da Caveira, eu esperei ansiosamente pelo retorno não só do Godzilla, mas como dos outros monstros que apareceriam no filme, como a Mothra, Rodan e o King Ghidorah. Tudo que eu quis ver no filme de 2014 está nesse filme e ainda mais. Além dos clássicos monstros, novos monstros estariam nesse filme. Até o Brasil ia ganhar um kaiju pra chamar de seu, o que, por sinal, checa lá o nosso vídeo onde falamos sobre ele. É batata. E quando os trailers começaram a sair, que obra de arte que eram. A música, os monstrões. O primeiro trailer eu acho que é o melhor trailer de toda a franquia. Meus surtos de alegria começaram desde essa época. E no dia da estreia, eu juntei a galera da Deslegendário e partimos para ver o filme. E se você quiser saber como foi esse rolê, você pode ver o vídeo que fizemos nesse dia. Mas vamos lá sobre o filme. Como todo Desmaratonando de Godzilla nos ensinou, se Godzilla 2014 foi um filme sério, a sequência precisa ser uma loucura trashona. E esse filme realmente é uma loucura trashona. Só que a parada é que ele é muito bem feito. Os efeitos especiais desse filme são excelentes. Pra quem se divertia com atores vestidos de monstros se jogando de um lado e pro outro, esse filme é um sonho virando realidade. E a história? 5 anos após os acontecimentos de Godzilla 2014, o mundo está pedindo para Monarch revelar os segredos sobre os monstros, e principalmente pedindo o imediato extermínio dessas criaturas, que nesse filme são referenciados como titãs. Olha, uma referência a Destroy All Monsters. A doutora Emma Russell testemunha com a sua filha Madison, ou Eleven se você preferir. Enfim, as duas testemunham o nascimento de uma majestosa larva Mothra. Uau! Mas ela fica putaça. Por quê? Porque sim! Eu tentaria inventar uma piada legal, mas eu tô ocupado demais chocado com o fato dela soltar teia que nem nos filmes clássicos. Hehe, toma, otário. Mas com a ajuda de um dispositivo chamado Orca, a doutora Russell consegue acalmar a criatura. Pois é, vamos explicar rapidamente esse dispositivo. O Orca é um aparelho que permite que os humanos se comuniquem com os titãs, emitindo sinais que podem fazê-los se aproximar, se afastar, dançar um bailão, atacar ferozmente ou relaxar e ficar de boa. Uma organização maléfica que eu queria muito que tivesse um nome tipo Spectre, surge zoando tudo e sequestra a Dra. Russell, sua filha, e ainda tomam posse do Orca. Sabendo dessa situação, o Dr. Shirizawa vai pedir ajuda pro ex-marido da Dra. Russell. Olha, é o mesmo cara que fez o ator canastra do Carl Denham no King Kong de 2005. Enfim, meio putaço por saber que a Monarch está usando o Orca, ele parte pra missão para encontrar o dispositivo, sua filha e a sua ex-mulher. Eles vão até a Antártida, onde se encontra um certo titã chamado Monstro Zero. E se você se lembra do 6º Desmaratonando de Godzilla, você vai saber que isso é uma referência à forma de como chamavam o King Ghidorah. Ok, então o dragãozão de 3 cabeças está congelado na Antártida. Melhor deixar ele... Porra, mulher! Pois é, ela traiu a Monarch e ajudou a organização maléfica a roubar o Orca e ainda libertou o King Ghidorah. Mas vendo que o dragãozão de 3 cabeças está roubando cena no filme, Godzilla rapidamente surge para lembrar quem é o monstro protagonista. E aí temos a primeira luta que os fãs tanto desejaram ver novamente. Godzilla senta a porrada no Ghidorah, só que o dragãozão contra-ataca com seus Gravity Beams, meio que derrotando o Godzilla nesse primeiro round. A nova arma da Monarch, a USS Argo, que honestamente me lembra muito as Super X da era Heisei, aparece para ajudar na luta contra o Ghidorah, mas o dragãozão sai voando, deixando geral para trás. A USS Argo persegue a organização maléfica, que revela seu plano. Eles acreditam que todos os titãs do mundo precisam ser acordados para curar o planeta Terra de todos os danos causados pelos humanos, e a humanidade teria que aprender a coexistir com esses monstros. Olha, eu honestamente gosto da ideia dos titãs serem um sistema de defesa natural do planeta que tem o objetivo de manter a ordem. Mas como caralhos um dragão de 3 cabeças que solta raios vai ajudar na recuperação do planeta? Enquanto você pensa na resposta, a organização maléfica hackeia uma caixa de som no posto avançado da Monarch, onde o Rodan está preso, e eles usam o Orca para tocar um som chato que desperta o passarinho dos infernos. Você me bateu e me
Escute aqui, amigo. Eu trabalho durante a semana e tiro os sábados para descansar. Eu sou apaixonado pelo Rodan. E ver a cena dele atacando a cidade, principalmente nas horas que rolam mais referências aos filmes clássicos, me fez ter um surto de alegria no cinema que só pode ser demonstrado com uma específica cena de um curta meu. Não satisfeito de ter dado um show destruindo a cidade, Rodan ataca a frota de caças que escoltava o USS Argo. Novamente, que cena maravilhosa. E olha, uma referência ao Giant Claw. Eu não acredito que eles referenciaram esse filme. Antes que Rodan pudesse atacar o USS Argo, ambos se aproximam do King Ghidorah, e Rodan decide cair na porrada contra o dragãozão, que o derrota facilmente com um disparo do seu raiozão. Godzilla reaparece novamente para continuar a luta, e dessa vez ele tá full putaço, chegando até mesmo a arrancar uma das cabeças do Ghidorah. Caralho, que brutal! Tudo podia ter acabado aí, mas lá vem o exército fazer merda. Lembra do cara que no filme de 2014 deu a péssima ideia de atrair os Mutos e o Godzilla com uma bomba atômica? Pois é, ele do nada aparece com o Oxygen Destroyer e diz que vai lançá-lo contra o Godzilla e o Ghidorah. O Dr. Shirizawa fica meio confuso pensando em como eles conseguiram inventar uma arma que supostamente era pra ele ter inventado. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a USS Argo precisa fugir rapidamente porque lá vem o míssil carregando o Oxygen Destroyer. A bomba explode matando vários peixinhos e supostamente o Godzilla também. Mas o Ghidorah tá firmão e ele voa pro vulcão de onde saiu o Rodan. E lá, ele regenera sua cabeça perdida que nem uma hidra. E em seguida, ele manda seu famoso urro de predador alfa. E esse rugido ecoa pelo mundo, despertando todos os titãs do planeta, que agora estão sob seu controle. E você deve estar se perguntando por que ele não foi afetado pelo Oxygen Destroyer. Bem, espectador, porque ele é um alien. Ele veio do espaço. E para resumir, a resposta é essa. Tá, e por que ele tá mandando os outros titãs destruírem tudo? Ah, porque ele quer terraformar o planeta ao seu gosto. Tá, mas e por que ele tem 3 cabeças? E o único que podia parar ele era o Godzilla. Então agora fudeu, né? Seguindo a história, a larva Mothra que tinha se enrolado no seu casulo se liberta e revela sua forma de mariposa. E cara, isso é uma pintura em movimento. Sério, é a cena mais linda da Mothra em toda a franquia. Enquanto todos os outros titãs estão destruindo o mundo, a Mothra voa até o local onde está o Godzilla e começa a falar pro lagartão parar de reclamar do joelho ralado e partir pra porrada e salvar o mundo no processo. Só que o Godzilla está ferido demais e ele está em um templo no interior da Terra Oca se recuperando. E esse processo de recuperação pode demorar anos para ser concluído. Sabendo que o Godzilla é o único que pode derrotar Ghidorah, o Dr. Shirizawa se sacrifica indo até o Godzilla para detonar manualmente uma bomba nuclear na sua frente, assim revivendo o monstrão e aumentando seu poder. Essa é uma cena surpreendentemente emocionante e que me arrancou algumas lágrimas porque me fez lembrar que o Dr. Shirizawa original se sacrificou para matar o primeiro Godzilla, enquanto esse se sacrificou para salvar o Godzilla. Tá, tudo bem que ele irritou alguns estudantes de arqueologia que adorariam estudar esse templo, mas reviver o dinossauro atômico é mais importante. Bem, Godzilla está de volta com tudo! Até a trilha musical original veio junto. Mas que retorno triunfal! Essa cena vai virar plano de fundo do meu celular. Ghidorah, provavelmente insatisfeito com o final de Bagulhos Estranhos, decide perseguir Eleven. Mas lá vem Godzilla para disputar o cargo de Rei dos Monstros. A luta! A luta! Como é que eu posso explicar a emoção? Coloca aí o clipe de eu gritando de novo. Pois é, foi mais ou menos essa minha reação. Mano, é tudo! Novamente, quem curte as batalhas clássicas de Godzilla vai ficar mais do que satisfeito com esse UFC. E as coisas só melhoram quando a Mothra chega pra complementar a luta. Ela chega da melhor forma possível, lançando sua icônica teia no dragãozão. E pra equilibrar as coisas, Rodan se junta na trocação de soco e parte pra dar umas bicadas na Mothra. Mas antes que a galera pudesse falar que um pteranodon flamejante derrotaria facilmente uma borboletinha cheia do Sled, a Mothra dá com suas garras no rosto do Rodan e finaliza com ele metendo seu ferrão no bichão que fica com uma cara de ui. Tchau, Rodan. Infelizmente, mesmo carregado com whey protein atômico,
Godzilla toma um pau do Ghidorah, que o carrega para os céus e o joga lá de cima, o transformando num verdadeiro meteoro. Puta que pariu, agora fudeu a lombar. A Mothra parte para defender seu macho, mas Ghidorah vaporiza a Mothra, que meio que já tá acostumada a morrer em todos esses filmes, então... Só que lembra quando o Rodan transferiu sua energia pro Godzilla em Godzilla vs Mechagodzilla 2? Então, o mesmo meio que acontece aqui. A energia da Mothra é transferida para Godzilla, que se transforma no Fire Godzilla. É, ele o bola de fogo, e o calor tá de matar. O bichão tá tão fervente que ele literalmente derrete tudo em sua volta. Os raios do Ghidorah acabam se tornando inúteis contra Godzilla, que mostra sua nova habilidade. Um pulso atômico, que se você olhar na câmera lenta, vai ver as asas da Mothra. Pois é a força da nossa rainha dos monstros com o nosso rei dos monstros. E uma por uma, as cabeças do Ghidorah são fritadas por esse golpe, e Godzilla finaliza com esse dragãozão, usando o pisão que ele até mesmo chegou a usar em Godzilla meets Bambi. Aí, como de costume, rola aquela explosão exagerada. É incrível como nenhum dos humanos morreram. Com Ghidorah derrotado, todos os monstros despertados vão até o encontro de Godzilla e se curvam a ele. Afinal, Godzilla recuperou o status de rei dos monstros. E se você achou que aconteceu muita coisa nesse filme, se liga nos créditos. É um mega montagem de notícias sobre os monstros. Só que as paradas mais chamativas são as notícias sobre a Ilha da Caveira. E principalmente uma pintura rupestre onde vemos o Godzilla e o Kong juntos, indicando que o próximo capítulo do Monsterverse seria o retorno da Batalha do Século. O pós-crédito. Bem, o pós-crédito mostra que a cabeça decepada do King Ghidorah foi encontrada por pescadores, e a organização maléfica que gerou toda a treta do filme acabou de comprá-la. Opa, o que vai dar isso aí, hein? Algum tipo de mecha? Uma mutação genética? Ou um churrasco? Agora, minhas considerações finais, eu acho que eu posso resumir assim. Tá bom, chega. Agora falando sério. Esse filme é definitivamente uma espécie de remake do filme Ghidorah, o Monstro Tricéfalo, onde temos o primeiro grande encontro de monstros da franquia. Eu não achei a história nem os humanos tão insuportáveis assim como muitos dizem. Pra falar a verdade, eu esperava algo bem mais absurdo. Mas pra quem viu os clássicos, essa história até que é muito boa pros padrões. Por falar em ver os filmes clássicos, esse filme tem muita referência aos clássicos. Desde as fadas madrinhas da Mothra até as músicas temas originais. Esse filme é um fanservice delicioso. Até Godzilla Final Wars é referenciado na parte em que o Ghidorah começa a absorver a energia do Godzilla. Pois é, eu já disse e vou repetir. Esse filme é um sonho virando realidade para qualquer fã de Godzilla. Uma magnífica homenagem aos filmes trashões do Rei dos Monstros. Tu é time Kong ou time Godzilla? O que você acha do filme Godzilla vs Kong? O filme que botou os dois maiores monstros da história do cinema pra se sentarem à porrada. Mas não é aquela versão bizonha da década de 60 que tem gorila bêbado sendo carregado por balões e que tem poderes elétricos. Não, estamos falando da versão épica de 2021 que só o trailer quebrou a internet na época. Manda aí nos comentários e vamos começar a trocação de ideia, porque hoje vamos falar sobre se esse filme é bom, se ele envelheceu bem e principalmente como foi a minha história com ele. Mas eu quero saber a sua história também, então não perca tempo e manda aí nos comentários. Godzilla vs Kong. Por onde eu começo a falar desse filme que talvez foi um dos filmes que eu mais aguardei a vida toda pra assistir? Talvez do princípio. Quando criança, duas das minhas coisas favoritas eram criaturas pré-históricas e filmes de monstros gigantes. E dentro desse contexto, eu fiquei curioso pra saber mais sobre esse tal gorila gigante que todo mundo referenciava em filmes, séries e desenhos. Até que eu consegui um VHS com o primeiro filme do King Kong de 1933. Aqui, guarda até hoje com muito carinho.
Quando eu assisti o filme pela primeira vez, meu irmão viu comigo. E enquanto ele tava zoando as cenas toscas do filme, eu tava tipo... acho que esse é um dos filmes mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Tá meio datado, mas ainda assim, um espetáculo. E realmente, pra mim, até hoje, esse filme é um espetáculo. E vários diretores consagrados do cinema pensam o mesmo. Beleza, né? Agora eu só preciso saber mais sobre quem é esse outro monstro gigante que todo mundo referencia em filmes, séries, desenhos e tal, e que, uou! Aparentemente é um dinossauro colossal que tem um jato de fogo e que se chama Godzilla. Por um milagre divino, e presumo eu que por conta do iminente lançamento do filme de 98, eu consegui em uma locadora o VHS do primeiro filme de 54 do Godzilla e o último filme da série dos anos 90, Godzilla vs Destoroyah. Eu fiquei apaixonado pelo personagem, foda-se, quando saiu o filme de 98 eu fiquei apaixonado também pela iguana mutante, tô nem aí pros fãs hardcores da época. Eu sei que o personagem não tem nada a ver com o Godzilla original, mas era um tiranossauro mutante atacando Nova York, muito foda. Aí quando saiu o filme de 2005 do King Kong, eu lembro de ter visto um pôster onde víamos o Kong de frente pro Vastatossauro Rex pronto pra sentar a porrada nele. Aí me veio aquela grande pergunta na cabeça. Será que algum dia vai rolar um Godzilla vs Kong? Quem será que ganha? Essa dúvida me fez descobrir que na década de 60 rolou esse duelo de titãs no filme King Kong vs Godzilla, mas essa tinha sido a única vez que esses dois haviam se enfrentado no cinema até então. O que é uma pena, porque teria sido demais ver o Kong e o Godzilla se enfrentando nos anos 80 ou nos anos 90. Por mais que eu amasse demais esses filmes antigos, eu queria muito ver um filme atual do Godzilla contra o Kong, até pra eu poder mostrar pros meus amigos sem eu ter medo deles olharem e começarem a zoar. De novo. Até que em 2008, na abertura do Oscar daquele ano, eu vi algo que poderia ser um indicativo de que Godzilla vs Kong poderia estar em produção, ou ao menos sendo considerado por algum produtor. Tem um momento onde vemos o que aparenta ser o Kong do Peter Jackson dando um chutão na cara do Zilla de 98. Eu surtei nessa hora. Pera, o King Kong do Peter Jackson vai enfrentar o Zilla? Cara, isso vai ser demais! É, mas óbvio que isso nunca aconteceu e essa talvez tenha sido a última vez que vimos a iguana mutante em cena. Infelizmente ou felizmente tomando um chutão na cara. Do jeito que uma galera senta o bullying no Zilla, eu queria muito ver alguma produção onde o Zilla se rebela contra o mundo e começa a tocar o terror em geral só de ruindade. Enfim, eu precisei esperar uns bons anos até começarem a produzir os novos filmes do Monsterverse para ver uma nova versão de Godzilla vs Kong. Depois de ver o pós-crédito de Kong, Ilha da Caveira, era claro que os dois iam se encontrar novamente para uma boa porradaria de monstro gigante. E depois de Godzilla King of the Monsters trazer de volta Mothra, Rodan e King Ghidorah, eu tava no mega hype. Pode vir Godzilla vs Kong, vai ser incrível. Acabou a era dos super-heróis no cinema, agora é a era dos monstros gigantes. Mas espera, quando é que esse filme sai mesmo? Ah, novembro de 2020. Puta que pariu, teria sido o presente de aniversário perfeito se não fosse por uma certa pandemia, filha da puta! Sabendo disso, por motivos óbvios, o filme teve seu lançamento adiado para 2021 e a Warner decidiu fazer um lançamento simultâneo no cinema e no streaming. Eu fiquei triste com essa decisão da Warner, mas é totalmente compreensível. Era um momento que o mundo passava por uma pandemia e não dava pra ir no cinema. Saúde e segurança em primeiro lugar. E pelo menos eu consegui tirar uma foto com o pôster do filme. Deu pra manter a tradição. Mas a espera até o lançamento do filme, meu Deus, os fãs queriam qualquer coisa do filme. Um pôster, um trailer, mais nada, só um monte de montagem fake com descrições de vazou a nova cena de Godzilla vs Kong. Mentira, vazou nada, era só um monte de montagem mal feita com trechos de outros filmes que não tem nada a ver com Monsterverse, enfim, é a minha indignação da época. Meu vazamento fake favorito foi o comercial de um potinho de feijão que a galera ficou compartilhando dizendo que era um novo trailer do filme. Qualquer pessoa que de fato tenha assistido os filmes do Monsterverse sabe que esse não é o Kong e o Godzilla desse universo. Mas ainda assim, esse comercial é muito bem feito. Apesar de eu ter achado meio exagerado a sexualização da menina que o Kong pega, e ó que vacilo, o Kong dá uma porrada no Godzilla com ela na mão. E ainda tem gente que se diz time Kong.
E depois de uma dolorosa espera, o primeiro trailer saiu e eu surtei de alegria. Aconteceu, meus 2 monstros gigantes favoritos se sentando a porrada. No caso, Kong deu um socaralho na cara do Godzilla que dói em mim até hoje. Mas felizmente o Godzilla devolveu o soco no trailer japonês. Na época, uma das paradas que eu achei muito demais foi ver que o Kong ia ter um machadão feito com uma das placas dorsais do Godzilla. No caso, de um bicho da espécie do Godzilla. A própria existência desse machado já mostrava o quanto intenso ia ser essa luta, o quanto profundo o universo estava se tornando. Afinal, supostamente esse machado foi usado em uma tal guerra ancestral entre a espécie do Kong e do Godzilla que ocorreu no interior da Terra Oca. Porra! E ao saber disso, eu que já tava ansioso pra ver os 2 monstrões se metendo a porrada, agora tava ansioso pra ver vários Kongs e vários Godzillas se quebrando na porrada. A época do lançamento do trailer foi maravilhosa pra mim porque as pessoas estavam começando a perceber o quanto legais eram filmes de monstros, o quanto potencial esses bichos colossais tinham, e com uma certa ajuda minha, eu acho, começaram a surgir vários novos fãs sedentos por curiosidades da franquia, e principalmente querendo saber sobre os vários outros filmes do Kong e do Godzilla, e eu finalmente pude usar meu vício em monstros gigantes pra alguma coisa. Mas enfim, vamos lá falar sobre o filme em si. Começamos com o Kong acordando amarradão na Ilha da Caveira, dando um coçadão na bunda, fazendo referência ao clássico do cinema Shrek. Ao menos é o que dizem, né? Tudo parece estar bem, porém Kong dá de tacar várias árvores no horizonte e, surpresa, surpresa, ele está preso em uma espécie de prisão holográfica da Monarch. O que está acontecendo é que a Ilha da Caveira está passando por várias instabilidades climáticas que estão fazendo com que ela se torne quase que inabitável. Uma provável referência ao filme O Filho do Kong quando a Ilha da Caveira afunda. E caso o Kong queira migrar para outro lugar, provavelmente o Godzilla vai caçá-lo porque o Kong cresceu ao ponto de se tornar um predador alfa. E como Godzilla King of the Monsters nos ensinou, só pode ter um alfa. Para impedir que o último gorilão gigante seja morto, a Monarch decidiu manter o Kong nessa prisão holográfica. Mas o Kong, que não é burro e se quisesse tirava 1000 na redação do Enem, sabe que tá preso em uma prisão holográfica e fica lá quebrando ela aos poucos. E já que essa prisão não vai durar muito tempo, a Monarch precisa considerar levar o Kong para algum outro lugar. E aí nós temos a abertura que é bem padrão Monsterverse, cheia de imagens de arquivo, porém não apenas focando no Godzilla e no Kong, mas na exploração da Terra Oca na Antártida. Algo que eu achei interessante, porque a galera terra-oquista ou paulo-guinista, deixar um oco nessa terra, realmente acredita que lá existe uma entrada pra Terra Oca. O que é sempre bom lembrar que não existe. Isso é só papo de maluco, é tipo terra plana ou terra zap. Hoje em dia tem que avisar que essas porra é caô, que senão vai ter maluco achando que de fato existe a Terra Oca. Eu admito que é meio assustador a forma como é apresentada a Terra Oca nessa abertura, principalmente na hora que dizem que integrantes das primeiras expedições desapareceram sem deixar pistas do que aconteceu. A outra parte da abertura mostra que todos os outros titãs do mundo foram derrotados pelo Godzilla. E preste atenção porque eu falei foram derrotados, mas não foram mortos. Então assim, tem titãs que o Godzilla de fato matou, como o King Ghidorah e o Muto, mas os outros ele pode só ter dado um cala-boca na porrada e pronto, tá de boa. Não precisou matar, já entendeu o recado. Com praticamente todos os titãs conhecidos derrotados, temos um mundo onde o Godzilla automaticamente parte para porrada contra qualquer monstro que ameace seu status de predador alfa. E sabendo disso, lá vai o Godzilla atacar uma base da então Apex Cybernetics, que está secretamente desenvolvendo um predador alfa artificial, também conhecido como o pior segredo desse filme. Sério, se você tem alguns neurônios funcionando na cabeça, você já sabe o que eles estão construindo. Que isso, é o olho de um T-800 de Exterminador do Futuro? A destruição da base deixa várias pessoas mortas e meio que suja a imagem do Godzilla, que até então era visto como um titã salvador da humanidade. O dono da Apex Cybernetics, Walter Simmons, fala que o Godzilla é uma ameaça e promete derrotá-lo com uma super arma que sua empresa vai desenvolver. Só que ele precisa de uma fonte de energia para energizar essa super arma, e essa suposta fonte de energia só pode ser encontrada no interior da Terra Oca. E para consegui-la, Walter Simmons e o filho do Dr. Shirizawa vão em busca de um especialista em terrocagem na Danan University. É uma boa referência ao Carl Danan do King Kong clássico, mas que isso, uma faculdade de cinema? Enfim, eles vão até lá para recrutar Nathan Lind, o maior terroquista ou paulo-guinista do mundo, tendo até mesmo escrito um livro sobre a então Terra Oca.
Nathan explica que é impossível fazer uma viagem até o interior da Terra Oca, porque quando seu irmão tentou, ele foi esmagado por uma inversão gravitacional que jogou o peso da Terra em cima dele. Porra. Mas quando o burguês safado bota uma ideia na cabeça, não tem quem tire. E o Walter Simmons sugere que essa viagem seja feita usando sua mais nova invenção, um veículo chamado HEAV. Sigla essa para Hollow Earth Aerial Vehicle, traduzido para o português como Veículo Aéreo da Terra Oca, que é basicamente uma navezinha espacial que parece a Gamera quando voa. Eu sempre achei esse plano do Walter Simmons uma referência ao filme King Kong Escapes. O vilão desse filme, o então Doctor Who, não esse, decide escavar o então elemento X do interior da Terra. Só que no caso, ele usou o então Mechanicong. O que me faz pensar como é que seria o Mechanicong no Monsterverse. Até a roupa que o Walter Simmons usa nessa cena é parecida com a roupa que o Doctor Who usa em King Kong Escapes. Enfim, seguindo com a história, para encontrar essa tal fonte de energia preciosa da Terra Oca, eles precisam da ajuda do Kong porque... sei lá, eu sei que tem uma explicação no filme, mas honestamente eu nunca entendi essa explicação. Mas ei, macaco gigante na Terra Oca, vai ser maneiro, confia. E outra que o Kong precisa de um novo lar. Então, como em quase todos os filmes do King Kong, eles acorrentam um gorilão e começam a transportá-lo para a entrada da Terra Oca na Antártida. Durante essa viagem, mais uma vez vemos o quanto inteligente é esse Kong. Já vimos que ele consegue utilizar ferramentas, principalmente para enfrentar outros monstros. Mas agora, a novidade é que ele consegue se comunicar usando língua de sinal. Pra você ver como é que o César do Planeta dos Macacos se importa com os macacos. Praticamente todo macaco depois da trilogia remake sabe se comunicar com língua de sinal. A importância do investimento em educação. Enfim, a viagem tá rolando de boa, o Kong tá lá comendo uns peixinhos, fazendo referência ao Zilla e fazendo referência também ao sorriso Colgate do Kong de 33, só que o Godzilla, ao pressentir a movimentação de um titã alfa no mar, fica puto e parte pra porrada. E isso ele só ficou puto por causa da referência ao Zilla. É meio agonizante ver o Kong todo acorrentado debaixo d'água tendo que enfrentar o Godzilla, mas acho que isso foi uma forma de falar que a água aqui não é motivo para um empate que nem no filme clássico da década de 60. Rapidamente o Kong consegue sair do fundo do mar, aí ele arrebenta suas correntes, manda um parkour até um porta-aviões onde rola a possível cena mais famosa desse filme, o primeiro grande socão do Kong no Godzilla. Que cena histórica! Nessa hora eu fiquei emocionado, meu sonho virou realidade. Meus dois monstros gigantes favoritos que eu assisti viciadamente os filmes antigos estão se sentando a porrada em um mega filme blockbuster. Realmente é uma pena não ter conseguido viver esse momento no cinema. Mas pera aí, em Godzilla 2014 não tem um take onde vemos que o Godzilla é muito maior do que um porta-aviões? E se o Kong aí tem mais ou menos o tamanho do Godzilla, como é que os dois vão ficar em cima desse porta... Ah, foda-se, porra. Os dois finalmente estão se sentando a porrada, eu vou ficar aqui questionando a porra do tamanho do porta-aviões? Eles vão lutar aí e pronto, acabou. Para acabar logo com esse primeiro round, Kong se finge de morto pro Godzilla ir embora, achando que ganhou a luta. E aí o Kong faz uma cara de... ainda vou te sentar a porrada, lagartixa. Te aguarda, mané, te aguarda que tua hora vai chegar. Aí depois de uma ameaça dessa, mostrando o quanto sério e perigoso o Kong pode ser, o filme decide referenciar outra parada tosca dos filmes do Kong. Eu não acreditei quando eu vi o Kong sendo carregado por helicópteros. E se você pensa que isso é uma referência direta ao Kong sendo carregado por balões em King Kong vs Godzilla, lembre-se que o Kong foi carregado por helicópteros também em King Kong Escapes e a Rainha Kong foi carregada por helicópteros em King Kong Lives. Então assim, em algum momento o Monsterverse ia precisar fazer uma homenagem ao Kong sendo carregado pelos céus. Aguardando ansiosamente alguém fazer um vídeo intitulado Confirmado Kong com asas no Monsterverse. Enfim, seguindo. A amiguinha surda do Kong, chamada Gia, fala pro Kong entrar na Terra Oca porque lá dentro ele pode encontrar outros da sua espécie. E o Kong, na esperança de encontrar uma gorilinha para fazer altos atos libidinosos, corre pra entrada da Terra Oca e aí nós temos o possível momento mais estranho do filme pra mim, até pros padrões de filmes de monstros gigantes. O Kong e a galera que tá nos Reefs entram em uma espécie de portal e aí rola um mó show psicodélico que me lembrou muito 2001, Uma Odisseia no Espaço e o primeiro filme de Star Trek quando a Enterprise entra no buraco de minhoca. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não entendi nada do que tava acontecendo. E agora pra mim é muito estranho olhar pro primeiro filme do King Kong de 1933 e pensar assim, daqui a 88 anos esse gorilão vai estar atravessando um portal pra chegar no interior da Terra Oca. Por falar em Terra Oca, é interessante ver os protagonistas, incluindo o Kong, encantados com esse lugar que tem chão em cima e embaixo.
Me faz lembrar quando a tripulação da Venture ficou encantada com os mistérios da Ilha da Caveira. O Carl Dennan ia amar filmar esse lugar, e os portugueses iam amar aquelas pedrinhas azuis ali. Acho que eu não vou ter outra oportunidade pra falar sobre isso, então... Tá ligado o desenho animado do Chaves? Então, tem um episódio chamado A Viagem de Metrô, que tem um momento que o metrô fica desgovernado e começa a andar em alta velocidade com seu Madruga no teto, e olha só o que ele acaba vendo: o Godzilla e o Kong brigando. Estranhamente, o desenho do Chaves previu todo o rolê da Terra Oca em Godzilla vs Kong. Durmam com essa. Agora, voltando a falar da Terra Oca do filme, lá é bonito, mágico, cheio de efeitos especiais. Mas nem tudo é encanto nesse lugar, porque temos monstros aí também, como cobras gigantes voadoras e siriguejos de pedra que servem de alimento para essa iguana gigante com placas ósseas pontudas nas costas. Já é a segunda referência ao Zilla nesse filme. Terceira, se você levar em consideração que tem um maluco no filme com um podcast de monstros gigantes, e a logo do podcast dele é bastante parecida com um pôster do filme de 98. Esse bicho ficou tão popular desde o lançamento do filme que os fãs começaram a fazer várias perguntas sobre ele, como por exemplo, que espécie é essa? E pelo que eu entendi, a princípio ele ia ter o mesmo nome que o lagartão gigante que ataca a Anne Darrow no filme de 2005 do King Kong, Pterodont. Só que o Adam Wingard, diretor do filme, presumo eu que de sacanagem, falou que o nome do bicho ia ser Titanosdog. E o pior que colou, geral amou o bicho e o nome. Já teve até relatos de exibições de Godzilla vs Kong em salas de cinema cheias de fãs de monstros gigantes, onde quando rolou essa cena, a galera toda começou a aplaudir. E eu com certeza seria uma dessas pessoas. É incrível como esse bicho conquistou o público apenas por comer um siriguejo gigante. A minha única crítica ao Titanosdog é que a produção perdeu uma excelente oportunidade de referenciar o filme clássico Viagem ao Centro da Terra. O Titanosdog poderia ter uma vela óssea nas costas que nem os dimetrodontes que aparecem nesse filme. Ok, agora vamos para um outro momento muito esquisito do filme. Kong e o resto dos protagonistas vão até um templo e lá, Kong encontra um machado cuja lâmina é uma das placas ósseas de uma criatura da espécie do Godzilla. E junto com esse machado, Kong encontra vários outros machados que possuem a habilidade de absorver a tal fonte de energia que o Walter Simmons mencionou. Tá, vamos lá. Eu consigo aceitar esse machado gigante, mas um templo cheio de esculturas de macacos gigantes, pilastras com LEDs e até um trono colossal? Meu Deus, o quanto inteligente é a raça do Kong! Eu imagino que se não fosse pela guerra, a raça do Kong teria uma sociedade no interior da Terra Oca semelhante à do planeta dos macacos. Mas peraí, afinal de contas, que guerra foi essa? Então, aparentemente, há milhões de anos atrás, rolou uma guerra entre a espécie do Kong e do Godzilla. Tanto que o machado que o Kong arruma assim que ele entra no templo, estava cravado na cabeça de uma criatura colossal que aparentemente era time Godzilla. O que, por falar nisso, só de ver o tamanho desse crânio onde estava o machado me faz querer ver muito um futuro filme que mostrasse essa guerra. Mesmo se fosse uma parada tipo flashback estilo filme da Liga da Justiça. A versão que importa no caso. Como eu disse, o machado consegue absorver a tal fonte de energia que o Walter Simmons estava querendo, e aí a galera da Apex consegue extrair um fragmento do machado e transferir para o Walter Simmons a assinatura de energia ou qualquer coisa assim, para energizar seu predador alfa artificial, o Mechagodzilla. Vamos falar um pouco sobre esse Mechagodzilla. Esse não é meu design favorito do robozão, ele parece muito algo da franquia de Transformers, especificamente dos filmes do Michael Bay, e quando eu vi o livro de artes conceituais de Godzilla vs Kong, tinha outros designs bem mais interessantes do que esse, mas ainda assim, ele cumpre seu papel de ser um vilão diabólico sucumbido de armas que nem o primeiro Mechagodzilla da franquia. Uma perfeita arma anti-Godzilla semelhante ao segundo Mechagodzilla e que funciona usando os componentes biológicos da cabeça do King Ghidorah. E sim, a mesma cabeça que vimos no pós-crédito de Godzilla King of the Monsters. E sim, isso é uma referência ao terceiro Mechagodzilla, o Kiro, o Mechagodzilla que foi construído em volta dos ossos do primeiro Godzilla de 1954. Então assim, por mais que esse não seja meu design favorito, esse Mechagodzilla conseguiu praticamente juntar todos os outros Mechagodzillas em um só. E com a ajuda da cabeça do King Ghidorah, o filho do Dr. Shirizawa consegue controlar o Mechagodzilla telepaticamente. Algo que me lembra um pouco como a galera pilota os Jaegers em Pacific Rim. Mas aí me vem uma perguntinha na cabeça, pra que controlar o Mechagodzilla telepaticamente? Pra que envolver o King Ghidorah? Por que vocês só não controlam ele remotamente que nem fazem com carrinhos de brinquedo?
Até a porra dos macacos do espaço que construíram o primeiro Mechagodzilla controlavam ele remotamente. Por que vocês também não podem? É pra dar merda, né? É pra acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mechagodzilla Kiro, né? Enfim, o Godzilla, que já tava indo quebrar o Mechagodzilla, fica putaço porque ele sente que o machado do Kong tá absorvendo a energia da Terra Oca. Aí o Godzilla carrega o ódio que ele acumulou desde que ele perdeu a partida de basquete contra o Charles Barkley. Isso aconteceu. E aí ele dispara sua baforada atômica, mais maluco. A baforada atômica cava a crosta da Terra até o templo no interior da Terra Oca. Caralho, um pouquinho extremo isso, mas tudo bem. O Kong fica puto porque, além desse disparo ter feito um buraco no teto do templo, derrubou a estátua do seu tio Macaco Tião. Aí, com a ajuda do machadão, o Kong escala o buraco e volta pra superfície. O que me deixou meio confuso, porque pra chegar na Terra Oca não tem que fazer uma viagem tipo dobra espacial de Star Trek? Aí vai o Kong e só escala pra fora de machadão mesmo? Bem, foda-se. O Kong escalou e agora vem o momento mais aguardado do filme. O grande duelo entre o Kong e o Godzilla. Kong dá um rugidão meio que falando: "Aí ô vacilão, aí o Godzilla, teu pau na minha mão." Cara, que espetáculo de luta. Novamente, uma pena eu não ter conseguido ver esse filme no cinema com a galera, porque essa cena foi feita pra ser vista no cinema com o povo fazendo torcida organizada. Não tem palavras pra descrever o quanto foda foi essa trocação de porrada colossal. E pra melhorar, tem altas referências, como o Kong tentando usar o golpe de quebrar a mandíbula, que nem ele fez com o T-Rex do filme de 33. Só que ele esqueceu que o Godzilla tem a baforada atômica, então lá se vão os dedos do Kong. E vendo que o Godzilla tava apelando pro poderzinho, Kong enfia o machado na boca do Godzilla, fazendo a possível melhor referência do filme. Mesmo quem não conhece nada de filmes de monstros gigantes já viu o Kong enfiando a árvore na boca do Godzilla. É um clássico meme. Eu quase surtei quando eu vi essa cena pela primeira vez. Eu real não acreditei que referenciaram isso. Simplesmente perfeito. Ah, e um fun fact pra vocês. Essa cena clássica do Kong enfiando uma árvore na boca do Godzilla é uma referência a uma cena cortada do filme clássico de 33 do King Kong, onde o Kong enfiaria uma árvore na boca do T-Rex. É pra explodir a cabeça do Capitão América, hein? Além de atacar o Godzilla usando velhos memes, Kong utiliza muito da sua inteligência. Ele aprende que um machado consegue absorver a baforada atômica do Godzilla e começa a utilizar ele pra se defender desse golpe. Sem contar que aparentemente o machado fica mais poderoso quando energizado com a baforada atômica. Tem um momento que o Kong pega um guindaste de um prédio e distrai o Godzilla pra assim atacá-lo pelas costas. Algo que eu imagino o Godzilla já tá de saco cheio de ter que aturar ao longo desses anos. Ah, então só o Kong tá levando a melhor nessa luta, né? Claro que não. O Godzilla faz uma depilação nas costas do Kong usando sua baforada atômica e só de sacanagem começa a rir dele. Por algum motivo, na época que o filme foi lançado, saiu vários vídeos explicando: ah, por que o Godzilla riu do Kong? Porra, porque é um macaco gigante flambado nas costas. Que tipo de pergunta é essa? Realmente precisa explicar isso? O que, por sinal, consigo imaginar várias situações onde o Godzilla podia soltar uma risada dessa. Holy shit, man! Além disso, Godzilla usa o golpe de um dos mais poderosos Godzillas da franquia, o pisão de Godzilla meets Bambi. E depois de um golpe desse, não deu pro gurilão. Kong é derrotado pelo Godzilla. O que honestamente foi uma surpresa pra mim, porque os trailers mostravam um Kong todo fortão descendo o cacete no Godzilla, sem contar que ele ia ter um machadão, né? Felizmente, o Rei dos Monstros é humilde pra caraca e ficou satisfeito em apenas derrotar o Kong, botar um mamaco pra mimir. Ele não queria matá-lo. O que foi algo que me deixou aliviado, porque por mais que eu seja apaixonado pelo lagartão atômico, eu ia me sentir mal de ver o Kong morto. Afinal de contas, o gurilão é querido por muitas pessoas e tem sua importância na história dos filmes de monstros gigantes e na história do cinema em geral. Afinal de contas, ele é talvez o primeiro monstro gigante do cinema. Antes que o Godzilla pudesse fazer sua dança de vitória, o Mechagodzilla é carregado com a tal energia do interior da Terra Oca, e a rebimboca da parafuseta sobrecarrega e o Mechagodzilla é possuído pela consciência do King Ghidorah. Uma clara referência a Godzilla contra Mechagodzilla 3, quando o Mechagodzilla Kiro foi possuído pelo espírito do primeiro Godzilla de 1954.
Aí fudeu, Mechagodzilla mata o Walter Simmons na mãozada e depois parte para tocar o terror e principalmente fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é quebrar o Godzilla. Afinal de contas, ele é uma arma anti-Godzilla que tá possuído pelo King Ghidorah, que, se a gente for parar pra pensar, ele tá possuído pelo Kevin, que é a cabeça bobona do King Ghidorah que foi arrancada pelo Godzilla e que aparece no pós-crédito de Godzilla King of the Monsters. Bem, acho que agora o Kevin quer aproveitar a oportunidade por ter sido arrancado na dentada e principalmente pelos memes dele. Aí o Godzilla como? Quebrei o mamaco, vou quebrar essa lata de sardinha também. Aí o Mechagodzilla. Não vai não, amor. Meu Deus, o Godzilla se fode em excesso nessa luta. É porrada elétrica, tirozinho de laser vermelho, míssel, meu Deus, como chove míssel no Godzilla. O que é maneiro, porque excesso de mísseis é uma marca registrada dos Mechagodzillas clássicos. Por falar nisso, se liga nessa referência ao pôster de Godzilla contra Mechagodzilla de 2004. Outra referência que rola é quando o raio atômico do Godzilla se encontra com o raio do Mechagodzilla, que nem no filme clássico Godzilla vs Mechagodzilla e no Godzilla vs Mechagodzilla 2 dos anos 90. Muito foda. Então assim, o Godzilla não vai conseguir derrotar o Mechagodzilla sozinho. Então, qual é, Kong? Pô, foi mal aquela porrada que eu te dei, foi sem querer, tu sabe que tu é mó parceiro, né? Mas pelo amor de Deus, me ajuda aí, eu tô sendo rebocado aqui, mané! Só que a merda é que o Kong tá praticamente morto, com o coração quase parando, mas felizmente os protagonistas assistiram o filme clássico King Kong vs Godzilla e eles sabem que o Kong ganha poderes com... coisa de eletricidade! Eletricidade, isso mesmo. Então eles usam uns rifts pra dar uma descarga elétrica braba no Kong pra revivê-lo, e eu admito que nessa hora eu me acabei de rir, só faltou o Kong ganhar poderes e mandar uns Hadoukens elétricos. Kong acorda com vontade de tacar bosta em geral, mas a Gia, a amiguinha surda do Kong, diz que o Godzilla não é um inimigo, que as porradas que ele deu foi de sacanagem, foi de brincadeira, que ele não tinha intenção de quebrar o seu ombro e que ele não tinha intenção de fazer referência a Godzilla meets Bambi. Mas ela fala que o Mechagodzilla tá zoando o primeiro King Kong de stop motion, falando que ele parece um cachorro com cãibra. Kong fica puto com a falta de respeito com o trabalho do grande Wills O'Brien e parte para educar o Mechagodzilla na base da porrada. O Mechagodzilla tava pronto para repetir a finalização que o Godzilla deu no Muto no filme de 2014, mas lá vem o Kong para salvar o Godzilla. O Godzilla fica surpreso do Mamaco estar vivo, e aí os dois se juntam para derrotar o Mechagodzilla e a luta é épica, simplesmente épica. Tá, mas e aí, como é que o Mechagodzilla é derrotado? Então, uma das crianças protagonistas do filme derrama uma cachaça nos controles do Mechagodzilla, e aí o bicho desgringola todo, e aí o Kong aproveita a oportunidade para atacar o robozão com seu machadão que foi devidamente recarregado pelo Godzilla. Depois de desmembrar o bicho todo, Kong arranca a cabeça do Mechagodzilla, fazendo uma clara referência à forma como o primeiro Mechagodzilla foi morto. E mais uma vez, o dia foi salvo graças ao álcool. É como Família Dinossauro já nos ensinou. Álcool! Quanto mais você bebe, menos você pensa. Então assim, se te perguntarem quem ganhou essa luta, responda que foi o álcool. Tá, agora falando sério. Godzilla pode ter ganhado a luta contra o Kong, mas o Kong derrotou um dos mais poderosos vilões da franquia do Godzilla. Vilão esse que quase derrotou o Rei dos Monstros pra valer nos filmes clássicos, provando que o Kong também é extremamente poderoso e merece o mesmo reconhecimento e respeito que o Godzilla. Godzilla e Kong ficam de boa um com o outro, mas ao contrário do que muitas pessoas falaram na época, eu não senti que isso foi uma união tipo Batman e Super-Homem. Eu senti que isso foi muito mais uma coisa meio Butch e Marcellus Wallace de Pulp Fiction, onde os dois se odeiam, mas se juntaram para resolver uma treta momentânea. Como de costume, Godzilla sai nadando em direção ao horizonte, enquanto Kong vai para sua nova casa no interior da Terra Oca. Eu gostei desse final onde o Godzilla meio que toma conta da superfície, enquanto no andar de baixo temos o Kong na Terra Oca. Godzilla tá mais acostumado com as grandes cidades, enquanto Kong combina mais com um ambiente misterioso e desconhecido que nem a Ilha da Caveira. Sem contar que finalmente um final feliz pro Kong. Ele numa casa nova, de boa, sem ter sido metralhado por cegado. Conclusão sobre o filme, como eu disse, esse foi um dos filmes que eu mais esperei a vida toda pra assistir. E felizmente, eu não fiquei decepcionado. Ele é muito divertido. Pra mim que sou fã de filmes clássicos de monstros gigantes, principalmente os filmes do Kong e do Godzilla, eu consegui fisgar várias referências aos filmes clássicos e posso falar com convicção que a equipe de produção é muito fã da franquia e quis fazer uma mega homenagem.
mas tomando cuidado para não limitar o filme apenas para os fãs. O que foi ótimo, porque eu vi várias pessoas se tornando fãs de filmes de monstros gigantes por causa de Godzilla vs Kong. A galera finalmente se tocou que esses filmes são muito fodas. Honestamente, eu esperava que a história do filme fosse ser mais complexa, mais densa, ia rolar ganchos para possíveis novos filmes, mas não. A proposta do filme é mostrar a luta do Kong e do Godzilla, e mesmo que tenha todo o rolo da Terra Oca e do Mechagodzilla, tudo acontece em volta da luta dos dois monstrões. Esse é quase como se fosse um filme solo da franquia. Eu senti que dá pra assistir esse filme sem ter assistido os outros filmes do Monsterverse. Apesar de que se você assistir os outros filmes, você vai entender muito mais coisa. Sobre os humanos do filme, dessa vez eu vou ter que admitir, eles são chatos e dispensáveis. A minha maior decepção foi o filho do Dr. Shirizawa. No filme, ele só tá lá pra praticamente pilotar o Mechagodzilla porque robozão, e estranhamente ele parece ter um tesão em fazer isso. Não é dada nenhuma justificativa pra ele estar envolvido nessa história e é zero aproveitado o fato dele ser o filho do Dr. Shirizawa. Pelo que eu entendi, na novelização é explicado que ele culpa o Godzilla pela morte do seu pai e por isso ele quer matá-lo, mas por que isso não foi trabalhado no filme? Ou, sei lá, guardava essa história pra alguma produção futura? Mas pra equilibrar as coisas, eu adorei o diretor da Apex, principalmente porque, como eu disse, ele me lembra muito Doctor Who de King Kong Escapes, principalmente por conta da sua admiração pela sua criação, que é o Mechagodzilla. Me lembrou o Doctor Who admirando o Mechanicong. Agora, pra mim, o melhor personagem humano foi o cara lá que tem um podcast de monstros gigantes. Eu me acabei de rir com ele em vários momentos. Hoje em dia eu paro pra refletir e é meio problemático pensar que tivemos um personagem nesse filme que ensinava sobre a Terra Oca. Esse filme saiu em 2021, em plena pandemia, onde tínhamos um bando de bitolado das ideias compartilhando suas teorias das conspirações e notícias falsas como se fossem verdades absolutas. Aí vem esse filme e meio que enaltece um personagem que é tipo um maluco desses. Eu sei que quando esse filme foi escrito, ninguém sabia que ia rolar uma pandemia, e eu acredito que, de certa forma, o filme quis homenagear a história de viagem ao centro da Terra do Júlio Verne. Mas, sei lá, infelizmente ficou uma parada esquisita. Então, reforçando, a Terra não é oca, plana ou tem formato de Velociraptor. Isso é uma ficção, é filminho de monstro gigante. É pra desligar o cérebro e se divertir lembrando que isso é um filme. Dito isso, meu último comentário é que as lutas são um espetáculo faraônico. Realmente um sonho que vira realidade e satisfaz tanto quem é time Kong ou time Godzilla. O lagartão atômico pode ter derrotado o macacão, mas o gorilão crossfiteiro da Ilha da Caveira derrota um dos maiores vilões do Godzilla. Então, os dois saem vencedores. Na real, geral ganhou, porque aparentemente, esse filme deu tão surpreendentemente certo que a Legendary Pictures decidiu engatar na produção de mais conteúdo pro Monsterverse. Tivemos um anime da Ilha da Caveira que é meio que foda-se, mas tá aí pra quem gostar, uma série na Apple TV Plus, e em breve teremos um novo filme chamado Godzilla x Kong, um novo império, onde agora sim o Godzilla e o Kong vão se juntar pra enfrentar um gorilão vermelho chamado Scar King. E pra melhorar, uma das cenas vai se passar na minha cidade natal, o Rio de Janeiro. E eu ainda sonho com o dia que o Goji vai invadir o Rio de Janeiro pra tocar o terror aqui. Eu não acredito que isso vai realmente acontecer. Se tivessem dito pra mim, há 10 anos atrás, quando Godzilla 2014 estava sendo lançado, que uma década depois estariam fazendo um filme onde o Godzilla e o Kong com um braço biônico estariam se juntando pra enfrentar um mal maior, eu nunca teria acreditado. E pra não perder o costume, segue a minha sugestão de fã doente. Se quiserem explodir minha cabeça e a de outros fãs, façam uma versão Monsterverse de Destroy All Monsters e incluam a Gamera no rolê. Isso ia ser uma parada inacreditável nível Aranha de Ferro pegando carona no martelo do Thor carregando a manopla do infinito. E aí está Godzilla vs Kong. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o filme? É bom? Ruim? Qual o seu momento favorito? E o que você quer ver no futuro da franquia? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Puta que... Eu tava por aí, andando na minha bike,
E no meu pezinho tinha um tênis da Nike. Eu olhei pro lado e vi um macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Fala uma pra você ver, fala uma. Toma. Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Socorro! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Você vai deixá-lo matar a Marta? Por que disse esse nome? Salve a Marta! Por que você disse esse nome? Para! Só uma vez na sua vida, não esmaga! Mas, monstrão! Você me salvou. Por quê? Macaco.